Ele é real. Nós não podemos, aleluia, ignorar o medo, aleluia, para nós não se destruir por conta própria e não destruir outras pessoas com a nossa própria mão. Mas nós precisamos, aleluia, avaliar e conhecer a Deus e conhecer o medo e saber se faz sentido, se não é algo imaginário, se não é algo da nossa cabeça. Porque o medo, ele nos atrapalha, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele nos chamou para sermos corajosos. Muitas e muitas vezes, o medo atrofia o teu chamado. Muitas e muitas vezes, Deus quer fazer coisas grandes na tua vida e por meio da tua vida. Mas o medo tem atrofiado o teu chamado. O medo tem atrofiado a tua caminhada. E você tem perdido de viver a plenitude daquilo que Deus preparou para a tua vida. Mas Deus, ele te chama por meio desta palavra para romper esta barreira chamada medo. Deus te convida por meio desta palavra a vencer esse gigante chamado medo. Havia um gigante que confrontava Israel e o exército de Israel estava dominado pelo medo, mas Deus levantou um valente chamado Davi, que o confrontou com uma funda e venceu aquele gigante. É certo que nós não podemos olhar para o tamanho do obstáculo, mas nós precisamos olhar para o tamanho do Deus que nós temos. Talvez você esteja com medo da enfermidade, talvez você esteja com medo do que dirão, do que irão falar, com medo do que pensarão ao teu respeito, mas não deixa que o medo venha te impedir de viver a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 10, 28, Jesus diz assim: não temos que temer ao homem que pode matar o corpo e não pode fazer nada com a alma, mas devemos temer ao Senhor que pode lançar o corpo e a alma no inferno. A Bíblia, ela não nos convida a ter medo de barata. A Bíblia não nos convida a ter medo de rato, a ter medo de sapo. A Bíblia não nos convida a ter medo de Jezabel. A Bíblia não nos convida a sermos tímidos, a ter medo de falar, a ter medo de adorar, a ter medo de ministrar uma palavra, a ter medo de errar. Mas a Bíblia, ela nos convida a sermos corajosos. A Bíblia não nos ensina, aleluia, a ter medo do inferno, a ter medo do exército do diabo. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É isso que está escrito na palavra de Deus, é a Deus que nós devemos temer. Muitas e muitas vezes você tem medo da barata, mas não tem medo de Deus. Muitas e muitas vezes tem medo do sapo, mas não tem medo de Deus. Tem medo de dormir no escuro, mas não tem medo de Deus. Tem medo de estar só, mas não tem medo de Deus. É certo que Deus é bom, Deus é graça, Deus é misericórdia. Mas a Bíblia diz que o princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Nós precisamos temer a Deus. Amém? Eu quero encerrar esta mensagem para não ficar muito longa. Vamos fazer uma oração e Deus te convida. Venha temer a Deus, único e exclusivamente a Deus. Não teme ao homem, não teme animais, peixes, répteis, não tema ao mundo espiritual, mas tema a Deus que fez os céus e a terra, porque é Ele quem pode lançar o corpo e a alma no inferno. Louvado seja o nome do Senhor, e é Ele quem pode nos livrar de lá, e é a Ele que nós devemos temer. Vamos orar ao Senhor, para que Deus venha repreender todo o medo, aquilo que tem tentado atrapalhar a tua vida, aquilo que tem atrapalhado o teu chamado, que tem atrofiado a tua caminhada. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que será alcançado por esta mensagem, a vida de cada um, Senhor, que será alcançado por esta palavra, Pai. Senhor, pelo teu poder e não pelo poder da nossa voz, visita, Pai, ajuda esta pessoa a romper a barreira do medo, a romper, Senhor, esta barreira que tem atrapalhado o seu crescimento pessoal, que tem atrapalhado o seu crescimento profissional, que tem atrapalhado, Senhor, o seu crescimento ministerial, Pai. Senhor, que o Senhor possa guardar, Senhor, livrar a fé,
Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, em nome de Jesus, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, Pai, para que ele não venha mais temer a coisas pequenas, mas que ele venha verdadeiramente ser temente ao Senhor, para que venha verdadeiramente ser temente a Ti, porque a Tua palavra nos convida a temer ao Senhor. Aleluia, Senhor. E se nós estamos aqui é porque nós Te tememos, ó Pai, é porque nós Te respeitamos, ó Pai. Senhor, venha nos guardar, venha nos livrar, e em nome de Jesus nós repreendemos todo medo, tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a vida desta pessoa, que conseguiu até os dias de hoje, mas a partir de hoje o poder do medo, o poder das trevas vai cair por terra, e o Teu nome vai ser glorificado na vida desta pessoa, Pai. Dá, Senhor, ousadia para falar, ousadia para fazer, dá ousadia para empreender, Senhor, dá ousadia, Senhor, aleluia, para repreender os seus medos, ousadia para segurar na Tua mão na hora certa, no momento certo, Pai. É isso que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.